Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, uma iniciativa em parceria com a Band RN, através do Governo do Estado, através da Sengide. E durante todo o mês de agosto, destinamos e dedicamos esse espaço para dialogar sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. E setembro chega também com outras pautas tão importantes quanto o Agosto Lilás. Setembro é o amarelo, de combate à saúde mental, né, de enfrentamento aos problemas de saúde mental. É inclusivo, é verde e também tem uma pauta super importante que é extremamente atual e necessária, que é o enfrentamento ao trabalho infantil, que esse é o nosso tema do nosso podcast, que estamos aqui contando com a participação de dois convidados especiais. A secretária de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social, Iris Oliveira. Seja muito bem-vinda, secretária. E Dr. Luiz Fabiano, procurador do Trabalho, que representa a CORDE Infantil, né, a Coordenadoria da Infância, no MPT, no Ministério Público do Trabalho. Sejam bem-vindos e aqui é uma oportunidade para a gente dialogar esse tema. Como eu falei, é sempre muito atual. O Dia Nacional e Mundial de Enfrentamento ao Trabalho Infantil foi dia 12 de junho, mas esse é um assunto que está na nossa agenda do dia, nos nossos afazeres diários. E como enfrentar? Teríamos uma meta até 2025 para erradicar o trabalho infantil, mas ainda estamos muito aquém dessa meta ser zerada, né? Dessa estatística ser zerada, até porque ainda vivemos num estado do Nordeste brasileiro onde muitas vezes é naturalizado e muitas vezes a gente precisa enfrentar esse tema, desconstruir muitas situações que são costumeiramente, né, cotidianamente naturalizada. Tem gente, né, secretária, que diz assim, quanto antes essa criança se envolver, trabalhar, ela vai dar para a gente. E criança é para sonhar, para aprender, para crescer. Infelizmente, muitas crianças estão privadas da sua liberdade, tendo que encarar com uma realidade muito cruel, assim, abreviar uma fase tão importante que é a infância, que é a primeira infância, que é a adolescência, e aí sendo expostos também a muitos tipos de violações. E eu queria que vocês pudessem primeiro se apresentar e contextualizar como é que estamos, né, com relação a esse enfrentamento do trabalho infantil aqui no estado do Rio Grande do Norte. A secretária Iris. Então, eu sou a secretária Iris Oliveira, eu estou, neste momento, à frente da Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação, Assistência Social. E aí, nessa secretaria, eu acho que, né, a pauta dos direitos humanos da criança e adolescente, ela é intersetorial e, nas setas, tem uma das políticas das setas, é a política de assistência social, que é responsável, né, também por atuar no enfrentamento a esse, né, que é um dos maiores problemas da nossa sociedade, infelizmente, um problema que vem de outros séculos, que era importante que a gente já tivesse, né, que a humanidade não precisasse falar de enfrentamento ao trabalho infantil, mas, infelizmente, essa é uma chaga que prevalece, né, na nossa sociedade, que precisamos enfrentar. Então, aqui uma alegria muito grande, eu quero saudar e parabenizar a Band e o governo através da Sengide, o nosso governo, que através de Sengide, então, da Sengide, protagonizando aqui esse podcast. Então, parabenizar muito a Band e a Sengide por essa iniciativa que é fantástica, para que a gente possa, né, e a sociedade possa ter a oportunidade de conhecer, de discutir, de aprender com pautas, né, tão importantes como essa. E também uma alegria aqui com o doutor Luiz Fabiano, que também, né, tem uma atuação, o MPT como um todo, né, e também a pessoa do doutor Luiz Fabiano, uma atuação tão importante nessa pauta, né? Eu acho que uma militância, uma entrega, uma dedicação, né, em que o MPT também cumpre com a sua missão, com a sua obrigação de atuar nessa frente aí. Então, alegria estar aqui. Que bom, Iris. O objetivo desse podcast é exatamente isso, é jogar luz sobre vários temas importantes que muitas vezes nós dialogamos para nós mesmos. Então, a ideia é chegar para outras pessoas que estão tendo a oportunidade de acompanhar através das redes sociais, através do YouTube.
se interessar, se engajar, é um chamamento a toda a sociedade. Diante de uma situação dessa, quem já presenciou, quem sabe que alguma criança está passando por situação, está deixando de ir para a escola para estar em contato com algum tipo de exploração, a quem acionar, como recorrer. E também aqui o esforço mútuo, né? Poder público, sociedade civil, o Ministério Público do Trabalho, que é sempre um parceiro nessas iniciativas. E aí eu queria já perguntar para o Dr. Luiz, que é uma grande referência aqui no Estado, né, no enfrentamento. Eu digo que é um procurador que ele realmente se envolve, é militante, é engajado na causa. Como é que está realmente hoje o atual cenário? A gente não conseguiu atingir erradicar em todo o país, né, o trabalho infantil, mas ainda estamos muito longe de atingir esse objetivo. Sabemos que houve uma diminuição, né, de crianças envolvidas diretamente com o trabalho, mas a gente sabe que ao longo do tempo também a forma de exploração foi mudada. Hoje em dia a gente tem outros componentes, através dos meios digitais, através de outras formas. Então, se pudesse fazer um panorama da atual situação do enfrentamento ao trabalho infantil aqui no Brasil e fazer o recorte também no estado do Rio Grande do Norte. Claro, o Ministério Público do Trabalho, né, tem uma coordenadoria específica, né, que eu integro, de combate ao trabalho infantil e também de promoção da aprendizagem profissional, né, que a gente entende como uma política de alternativa, né, para os adolescentes, né, que de alguma forma estão em algum tipo de exploração de trabalho irregular, né, de alguma situação de ilicitude, né. De fato, assim, é uma satisfação, né, estar aqui, né, e conhecer, né, esse podcast, conhecer esse instrumento, né, de diálogo, né, do governo do Estado, né, com a sociedade potiguar, ainda mais com duas, né, secretárias responsáveis aqui por pastas tão importantes em relação a esse tema, né. No Brasil, infelizmente, nós temos o objetivo, né, o nosso objetivo é de erradicar o trabalho infantil até 2025, né? E aí nós já estamos quase no final do ano e fica muito claro, né, de que nós, mais uma vez, não conseguimos, né? Então, essa é uma data, né, um prazo, uma meta que já foi prorrogado várias vezes, né? E a gente percebe que ainda não conseguiu, né? No Brasil, hoje, de acordo com os últimos dados do IBGE, da PNAD, né, nós temos em torno de 1.600.000 crianças e adolescentes em situação de trabalho, né? Fazendo análise dos microdados, a gente detecta aí uma incidência de aproximadamente 8.000 crianças e adolescentes aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, que estariam em algum tipo de exploração do trabalho infantil. Isso é uma projeção, né, a partir das pesquisas do IBGE. Existem estudiosos que sustentam, né, que esses números provavelmente são 10 vezes maiores, né, do que o que é detectado na PNAD, né, na amostra domiciliar. Então, nesse caso, nós teríamos não 8, mas 80 mil crianças em situação de exploração, né? É um cenário assim, desafiador, né? Um cenário que o Brasil vem enfrentando ao longo de décadas, mas ultimamente nós temos tido assim, vamos dizer assim, um núcleo duro, né? Como se nós tivéssemos chegado a um limite em que algumas políticas, né, antigas, como o PET, né, o PET naquele formato anterior, né, de contraturno escolar, né, de estar associado ao que hoje é o Bolsa Família, né, aquele modelo parece que não consegue mais, né, alcançar, né, e é desafiador porque a gente tem as velhas formas, né, as velhas formas de exploração do trabalho infantil. Então temos crianças na agropecuária, né, temos crianças nas ruas, né, crianças nos comércios, né, e também nas piores formas, né? Já falei da rua, mas nós temos ainda trabalho infantil doméstico, né, que é terrível, né, terrível. Nós temos exploração sexual e temos um tipo de trabalho infantil que a gente não tem contabilizado, né, que o IBGE provavelmente não consegue alcançar, que é a exploração de crianças e adolescentes no tráfico de drogas, né, e outras atividades ilícitas, que provavelmente não vão estar aí retratados dentro daqueles 8.000 detectados pelo IBGE. E, mais recentemente, né, nós temos o fenômeno do trabalho em rede, né, o trabalho em rede, que é
uma exploração a partir de microtarefas, né? Às vezes com conivência, né? Com consentimento e com aproveitamento econômico das famílias e que traz um desafio adicional, né? Porque se o trabalho visível, né? O trabalho concreto na rua, né? Na rua, no logradouro, no sítio, já é uma coisa difícil da gente combater. Imagine esse, é mais visível, né? Visível, né? Concreto no sentido de visibilidade, né? De ser palpável, né? Imagine como é que a gente vai combater essa exploração de trabalho infantil que ocorre pelas redes sociais, né? Que ocorre por meio de jogos, né? Por meio de jogos e outros tipos de rede, até de exploração no sentido de exploração sexual, né? E várias outras formas de exploração da mão de obra, né, de forma microscópica, né, aquela forma que não é colocar a criança ou adolescente o tempo todo, o expediente todo, a manhã toda ou à tarde para trabalhar, mas é de ficar fazendo pequenas tarefas, né, normalmente monetizados, né? Monetizados, né, remunerados em valores ínfimos, mas remunerados, né, e que às vezes nem a família nem as crianças percebem, né, a que nível estão sendo explorados. Então são muitos desafios, né, para serem enfrentados. Os desafios são enormes, até porque ao longo dos anos também houve também essa mutação, né? Essa forma da forma da exploração contemporânea, que muitas vezes é mais invisibilizada, mais disfarçada. E agora, recentemente, nós passamos, né, por uma situação de jogar luz sobre esse tema com aquele vídeo do Felca que foi exposto, né, e que desmontou também uma rede de exploração de crianças envolvidas, né, de adultos envolvendo diretamente crianças, sendo hipersexualizados, explorados diretamente nas redes sociais. E eu acho que bom que aconteceu isso, porque conseguiu até unir no Congresso algumas legislações que visa também responsabilizar essas grandes plataformas sobre o conteúdo que é exposto, né, que é compartilhado. E a gente tem visto isso também, chegar nos municípios, chegar nos territórios, mudando essa forma e atualizando essa forma de exploração. O senhor estava falando dessas variações, desses tipos de explorações. Eu vejo aqui que o Infoca tem um trabalho muito forte com relação ao enfrentamento à mendicância, porque as pessoas ainda, né, se sensibilizam, estão ali no sinal e vem uma pessoa pedindo. Mas quando a gente se depara com dados, com conteúdos que foram expostos pelo Foca, que ali muitas daquelas crianças fazem parte de uma rede de exploração que tem todas as situações de violações por trás, até muitas vezes facção por trás, crianças que são alugadas para poder sensibilizar, enfim, para estar ali como objeto de trabalho mesmo, né? Então, e é importante porque a gente também viu algumas ações efetivas nos supermercados, a Associação de Supermercados, que se somaram também, levaram a mensagem para dizer não à mendicância. É um trabalho muito, muito de sensibilização, porque o boom aconteceu na pandemia, né, onde as pessoas que passaram por situações de violações realmente, né? Quem tinha um emprego ficou desempregado, a precariedade assim, muito, muito latente, e as pessoas utilizaram desse momento para explorar e fazer crianças vítimas, né? Então, a gente sabe que temos aí um enorme desafio. E aí, através da assistência, secretária, a gente tem essa capilaridade, né, nos municípios. Todo município tem uma secretaria municipal, né, de assistência social. Então, esse trabalho da expansão também dos equipamentos de assistência social, né, que o governo cofinanciou, tem um cofinanciamento federal, estadual e municipal para a pauta para a política da assistência. Então, que se pudesse fazer esse balanço também, como é que estão no que se refere aos equipamentos, né? Uma pessoa que está lá em Alexandria, por exemplo, se deparou com uma situação dessa, como é que aciona a rede municipal, a rede local, para que possa oportunizar essa criança um novo destino, uma nova vida, que ela não seja condenada a ficar naquela situação, né, se privando de uma fase tão importante que é a infância. Os serviços do SUAS podem mudar destinos, podem mudar as vidas das pessoas, né? E desde que 2019, o primeiro governo da professora Fátima Bezerra,
e, sobretudo, após a pandemia, a Setas fez um diagnóstico da realidade da desproteção, né? Procurando identificar as diferentes, né, faces da desproteção social no Estado. E uma delas, então, e nesse processo aí, então, uma das lacunas é exatamente aquilo que Júlia ressalta agora, que é com relação aos serviços da média complexidade, mas não só, né? Também na proteção especial de alta complexidade, que é o acolhimento institucional. E, realmente, assim, a Setas vem atuando, eu acho que, com relação ao trabalho infantil, né, uma das iniciativas que impactam nesse trabalho de prevenção e de enfrentamento é essa expansão dos serviços de CREAS, que nós tínhamos no Estado somente 48 municípios com CREAS, né? Hoje a gente já se aproxima de quase 80 municípios com o serviço, sem falar daqueles municípios em que, mesmo sendo um município de pequeno porte 1, mas que tem situações de violação e que passaram a ter um técnico de referência cofinanciado pelo Estado. Então, e que é uma iniciativa do município. É muito importante ressaltar que essa expansão deve-se à adesão do município, à disposição e à disponibilidade também das gestões, diferentes gestões aí dos municípios do nosso Estado, em também atuar em ampliação de serviços, né, e nesse serviço de CREAS. Além disso, acho que também o apoio técnico, né, as equipes do SUAS, discutindo essa questão do enfrentamento ao trabalho infantil, não só com as equipes de CREAS, mas também com as equipes de CRAS, porque na grande maioria dos municípios também, que são de pequeno porte 1, o equipamento, né, o serviço que está lá é o serviço de CRAS. Então, nessa ideia também da integração dos serviços, então, nós não deixamos de fora, quando a gente trabalha a equipe de CRAS, a equipe de CREAS também envolveu o CRAS, porque, né, esse equipamento atua também na prevenção. Quando a gente tem, eu acho que, infelizmente, nós chegamos a 2025, não só com a prevalência de casos de trabalho infantil e até de trabalho escravo, né? Mas das antigas formas, como a mendicância, e essa inovação, né, da exploração, né, que é essa que se pratica hoje nas redes sociais. Então, né, na verdade, a gente tem um agravamento e que desafia as políticas públicas a serem cada vez mais, também se redobrarem e se inovarem nas estratégias de enfrentamento. Então, e aqui, no caso da política de assistência social, é muito importante o fortalecimento desse serviço, porque significa profissionais, assistentes sociais, psicólogos, né, advogados, que estão nos serviços para atender as famílias. E aí, quando você encontra uma criança em situação de trabalho infantil, a criança precisa ser protegida e a família também, porque muitas vezes ali você tem uma história, um histórico familiar de violação de direitos. Então, né, são pais, mães, mulheres que muitas vezes também foram submetidos a trabalho infantil, né? E esse ciclo ele se reproduz. Não teve direito à educação, não teve direito à escola, não teve direito a trabalho digno. Então, um histórico de negação de direitos que continua. Então, por isso que é muito importante o trabalho social concreto com as famílias, para que exatamente se possa prevenir essas situações e se possa atuar de forma competente, com qualidade e realmente com resolutividade para cada caso. Então, cada criança, porque também, Júlia, muitas vezes, em alguns municípios,
E, enfim, isso não é uma particularidade de nenhum município. Sim. Mas você tem, quando a rede de proteção ela não funciona, então, muitas vezes, você tem uma equipe de abordagem que vai para a rua, que identifica, que encaminha para onde precisa ser encaminhado, mas aí o local para onde foi encaminhado não responde, não encaminha, não toma a ação que deve ser tomada. E aí o trabalho da equipe de abordagem morre na abordagem, quando não pode ser assim, né? Como também no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no âmbito da assistência, ou na escola, por exemplo, se uma criança passou, que estava frequentando a escola, ou que foi matriculada, mas ela de repente desaparece, quem vai buscar essa criança? Né? Pode ser que ela esteja em situação de trabalho infantil. Ela não está vindo à escola porque está, né? Pode ser que esteja em trabalho infantil. Quem busca essa criança? Então, isso é a necessidade também de ter essa integração com a educação, para fazer a abordagem também, a busca ativa, para tentar entender essa evasão escolar, o porquê que essa criança se evadiu, o porquê que ela, o rendimento dela não está o mesmo, certamente ela está virando noite, ela está, né, vivendo uma situação de exploração que vai comprometer diretamente não só a permanência dela ali naquele ambiente escolar, mas também comprometer o futuro também, né, doutor Luiz? Então, assim, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, aqui é um bate-papo, vamos ficar bem à vontade. Realmente a secretária Iris aí falou muito bem, né, em relação à necessidade da rede, né? A gente tem uma rede estruturada e uma rede fortalecida para ela ser mais efetiva, né? Então a rede de proteção é indispensável, né? Claro que como o trabalho infantil tem uma incidência maior em relação às famílias mais pobres ou famílias em situação de extrema pobreza, a gente percebe assim que as políticas no nível mais macro, assim, de fortalecimento, né, das famílias, né, como o programa de distribuição de renda, né, então Bolsa Família, as políticas de emprego, né, porque se a gente fizer uma análise dos gráficos, a gente vai perceber que no Brasil, nos últimos anos, a gente está tendo um declínio do desemprego e, ao mesmo tempo, um declínio do trabalho infantil, que parece acompanhar, né, a linha assim de uma forma meio conjunta, né? Então assim, e ao mesmo tempo assim a inserção de famílias nas políticas de renda mínima, né, no Bolsa Família. Então assim, quando a gente tem a família um pouco mais com condições, né, quando se dá condições melhores às famílias, seja pelo benefício assistencial, seja pelo alcance do emprego, né, ou da ocupação, pelo menos, né, então a gente tem naturalmente um declínio, né? Mas assim, claro que isso por si não é suficiente, é muito importante, né? E eu acho que debela assim os números de uma forma impressionante. Mas a gente tem um segundo nível, e o segundo nível é exatamente esse, é a rede de proteção para ter uma atenção individualizada às crianças, aos adolescentes e às suas famílias, né? No MPT também nós temos, no MPT e no Ministério Público do Estado também nós temos projetos, programas, né, que a gente faz o acompanhamento dessas redes, né, para tentar detectar quais são as vulnerabilidades, né, quais são as necessidades de avanço, né, em relação ao funcionamento dessas redes, né? E hoje a gente percebe que realmente existem as estruturas, né? Todos os municípios assim que a gente visitou, existem as estruturas. Ao longo do tempo, essas estruturas se fortalecem ou se enfraquecem, né? Depende muito assim tem uma variante política, né, em termos de atenção, né, em termos de investimento mesmo, né, de cada gestão, né, de cada administração, né, mas a rede existe, né, e a rede já é assim, já é institucionalizada. Então ela não são programas de governo, né, são assim programas de Estado mesmo. Então o CREAS está institucionalizado nos municípios, assim, ninguém vai tirar o CREAS do município, né, ele faz parte já, né, da estrutura do Estado e do município, né, nesse sentido assim, de poder público. Então, assim, a gente precisa avançar, né, no fortalecimento da rede. E uma coisa que a gente chama muita atenção e acho muito importante é a gente trabalhar o nível de procedimento, né? Então, assim, como é que a rede de proteção faz o diagnóstico, né, socioterritorial, né? Como é que a rede detecta quais são as crianças que estão exploradas, e aí como é que a rede planeja, né? Como é que a rede planeja, né? E como é que a rede se articula,
né, com outras políticas, né, para também dar uma resposta adequada. A educação, né, é uma parceria assim, imprescindível, né, a saúde. Né, então, assim, a justiça, né, o sistema de justiça. Então, assim, existem várias políticas que precisam também se articular, somar, até melhor. porque, assim, estamos falando de uma fase muito curta da vida. Então, se demorar um processo ou alguma ação efetiva, aquele tempo, né, ali vai perder e não vai ser... Uma geração perdida. Uma geração perdida. E, assim, o que o senhor falou, realmente a gente constata na realidade. Passamos agora pelo Agosto Lilás e nesse esforço dessa articulação em rede, de enfrentamento à violência, e sempre... Podia ser que um município não tivesse uma secretaria de mulher, mas tinha a secretaria de assistência, que já tinha uma rede articulada do enfrentamento a violações de crianças e adolescentes, principalmente em grandes eventos, para evitar crianças, situações com drogas, com álcool, né? Então, existia isso, só que tem que colocar também esse radar para o trabalho infantil, que muitas vezes, dependendo do município, é naturalizado, porque passa de geração para geração. E ainda a gente precisa desconstruir tudo isso, enfrentar. Então, pensando nisso, além desse espaço aqui, desse podcast, né, de levantar esse tema, estamos promovendo durante esse mês de setembro, no próximo dia 4 de setembro, lá no auditório da Fierne, uma iniciativa que visa avançarmos, né, e detalharmos isso tudo que nós estamos dialogando aqui, com a presença de representantes do Ministério do Trabalho, com a presença dos profissionais da assistência, dos CREAS, dos CRAs, dessa rede de proteção, porque existe uma rotatividade também muito grande, né, nesses profissionais que estão na base e a necessidade de uma capacitação, de uma qualificação constante. Então, o Governo do Estado, em parceria com o NPT, em parceria com o FOCA, com o INFOCA, a Sengid, CETAS, e o Ministério do Trabalho está aí promovendo esse importante seminário de capacitação, de enfrentamento ao trabalho infantil, as formas mais precarizadas, mais degradantes e também a abordagem que precisa ainda ter mais visibilidade, que é a promoção da aprendizagem profissional. Porque existe uma alternativa. A gente não vai chegar para aquela família que está vivendo uma situação de tantas violações, de problemas de complementação de renda e vai dizer, não, vou tirar essa renda aqui dessa criança, desse adolescente, no caso. Então, a gente tem que adequar que esse adolescente esteja inserido através da aprendizagem, que é a forma legal e com todas as garantias que ele merece, que ele dispõe, né? Então, queria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais do espírito desse seminário, e Iris também fica à vontade, e também com o foco da aprendizagem, que a gente precisa também sensibilizar, e o doutor Luiz, ele vem fazendo esse trabalho de conscientização, de sensibilização com as empresas. Recentemente teve um momento, né, com as empresas prestadoras de serviços terceirizados com o Estado, né, para fazer que ela cumpra a lei da aprendizagem também. Então, fale um pouquinho sobre isso, doutor Luiz. Nós vamos participar, né, do seminário, né, assim, estamos ansiosos, né, para esse seminário, para a gente, nessa oportunidade aí, a gente discutir justamente, né, e principalmente essa articulação, né, entre os parceiros. Tem, inclusive, a ideia, né, de criação de uma comissão, né, de uma comissão estadual que possa reunir, né, várias secretarias, né, vários órgãos públicos, também entidades da sociedade civil, o sistema de justiça, né, no sentido de promover ações integradas, né, ações mais integradas, mais articuladas, né? Então, acho que esse seminário é muito importante, né, não só porque a gente vai, mais uma vez, discutir os impactos, né, e a necessidade de enfrentamento do trabalho infantil, mas porque a gente vai discutir nessa oportunidade o que é que a gente pode fazer, né? E a gente vai discutir o que é que a gente pode fazer isoladamente e o que é que a gente pode fazer em conjunto, né, que eu acho que provavelmente é o mais frutífero, né, assim, é o que vai dar né, vai trazer uma efetividade maior, né, para a atuação. A aprendizagem profissional é uma política já bastante antiga, né, no Brasil, e a gente vem sempre tentando impulsionar, né, o mercado, né, tentando impulsionar as empresas, né, os empregadores, né, principalmente os empregadores privados, né, a contratarem aprendizes, né, entre 14 e 24 anos, e prioritariamente, né, dessas famílias em situação de maior vulnerabilidade, né, famílias que estão lá no Cade Único, famílias que têm adolescentes ou crianças no trabalho infantil, né, para que os adolescentes dessas famílias possam
ter uma oportunidade de profissionalização, né, uma oportunidade de renda, né, e uma perspectiva de inserção no mercado de trabalho. Né? E com essa inserção, a gente volta para aquela linha inicial que eu falei, né, que é da melhoria das condições da família. Né? Então, quando a gente tem um jovem, um adolescente ingressando no trabalho formal, né, provavelmente o irmão mais novo dele, né, os irmãos mais novos, vão se beneficiar e vão ter menos necessidade, né, de se submeter a alguma forma de exploração de trabalho infantil, no sentido de fortalecimento da família. Então, tem esse lado da renda, né, tem esse lado de apoio financeiro das famílias e, principalmente, de profissionalização, né, de dar acesso... Perspectiva de futuro também, né? Perspectiva, inserção no mercado de trabalho. E é perfeito. Eu acho que o Dr. Luiz ele fez essa provocação desse trabalho integrado, articulado. Tanto eu como o Iris aqui são pautas que dialogam muito a infância, os direitos humanos como um todo, né? Inclusive, esse mês também teremos aí a Conferência Nacional e a Conferência Estadual dos Direitos Humanos. Logo, em breve, também teremos a Conferência de Assistência Social. Então, um momento muito importante, né, para dialogar com todas essas pautas que estão no nosso dia a dia, das nossas competências. E a gente tem feito essas ações muito articuladas. O seminário do 18 de maio foi um seminário muito rico, né, que mostramos aí a integração das secretarias, seja pelo olhar da assistência, da Sengid, da segurança pública, enfim, da educação, da saúde, seja ouvindo também os profissionais. E agora vamos repetir com esse seminário, né, Iris, que já tem aí mais de 200 pessoas confirmadas no link. Fica aí à vontade também, você que quiser participar, é só chegar lá no auditório da Fierne, dia 4, a partir das 7h30 é a acolhida, a partir das 8 horas que iremos começar de fato, e reforce aí o convite, já estamos encerrando aqui, Iris, para você deixar sua palavra final e o nosso agradecimento a todos vocês que participaram desse momento tão importante até o seminário. O tempo voa, mas assim, dizer que essa questão da subnotificação, né, tanto a naturalização do trabalho infantil como uma coisa, né, visto como uma coisa normal, natural e necessária, enfim, que está no imaginário aí da sociedade, é uma coisa que precisa enfrentar muito, como também a subnotificação, mesmo nos serviços do SUAS, tendo, né, marcações no cadastro único, espaços, né, nesses registros para registrar as situações de trabalho infantil, mesmo assim, a gente, né, também a gente compartilha com a ideia de que ainda há uma subnotificação muito grande. No mais, é dizer que esse seminário, né, é realmente uma grande oportunidade para todos os técnicos, todas as pessoas que atuam na área da assistência social, na área dos direitos humanos, enfim, da educação, a se apropriar de conhecimentos, de informações em torno dessa pauta. Então, quero também reforçar aqui o convite e dizer que será, para a CETAS, é muito importante estar compartilhando dessa construção com a Sengid e dizer também que a perspectiva de se criar uma comissão, um comitê que se integre aí para discutir, para atuar, para compartilhar responsabilidades e atuar conjuntamente no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte em torno dessa pauta é muito importante, envolvendo o Ministério Público, envolvendo os órgãos de Estado, a sociedade civil, enfim, né, que possamos cada vez mais somar forças e fortalecer esse enfrentamento, né, que num tempo breve aí a gente consiga varrer da nossa sociedade e erradicar esse problema. É isso. Muito obrigada, secretária Iris, doutor Luiz. Agradecer a todos que acompanharam esse podcast. Mais um momento aí para que a gente possa chamar a sociedade, porque diz respeito a todos nós, que a gente não naturalize, não banalize temas que violam os direitos humanos, violam os direitos, sobretudo, da criança e do adolescente, que é o tema que está sendo discutido hoje aqui. E criança é para sonhar, para crescer, para ser feliz, para estar na escola, em qualquer lugar, menos sendo explorado, né, e violando os seus direitos, e abreviar essa fase tão linda da vida das crianças. Então, se você viu, presenciou, sabe alguma criança que está passando por essa situação,
Discar Disque 100 é um disque nacional, sigiloso, você não vai ser identificado. Tem também o Conselho Tutelar, que foi chamado, também foram chamados os conselheiros tutelares, porque é a primeira porta de entrada quando os direitos dessas crianças são violados. E é isso, agradecer a todos e já contar com a audiência no próximo podcast, no próximo episódio. Até lá!